Tem uma cena que muita gente conhece de perto. É uma tarde de segunda-feira, o café está esfriando na mesa e, de repente, uma pausa acontece. Não uma pausa dramática, não um colapso. Uma pausa quase silenciosa, daquelas que surgem no meio de um dia comum, quando o barulho ao redor diminui um segundo e aparece algo que estava esperando, quieto, no fundo. Uma sensação de que a vida foi passando enquanto a pessoa estava ocupada, resolvendo outras coisas. As contas, o trabalho, os filhos, a casa, os compromissos de todo mundo. E ali, guardado debaixo de tudo isso, estava aquele sonho que ficou para depois. Aquela ideia que ia sair do papel quando desse. Aquele projeto que ficou esperando por o momento certo chegar. Se isso tocou alguma coisa agora, é importante saber que não é fraqueza, não é fracasso. É o que acontece com pessoas que viveram com responsabilidade, que cuidaram do que importava, que sustentaram estruturas inteiras, às vezes sozinhas, e que agora chegam num momento da vida em que uma pergunta diferente começa a aparecer. Uma pergunta que não havia espaço antes para fazer. A pergunta é simples e ao mesmo tempo enorme. E eu? O que ainda quero para a minha vida? Essa pergunta não é crise. Essa pergunta é evolução. Para chegar a uma resposta honesta, é necessário entender algo que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Procrastinação não é preguiça. É fundamental repetir isso, porque muita gente cresceu acreditando que adiar as coisas é sinal de falta de caráter, de irresponsabilidade, de fraqueza moral. A pessoa acorda se sentindo culpada antes mesmo de tomar o café da manhã. Mas a pesquisa científica diz algo completamente diferente, e entender o que a ciência diz sobre esse comportamento é o começo de uma mudança real, não baseada em culpa, mas em compreensão. Timothy Pychyl é um psicólogo canadense que passou mais de 25 anos estudando procrastinação. O que ele e sua equipe descobriram mudou a forma como entendemos esse comportamento. A conclusão central é esta: procrastinação não é um problema de gestão de tempo. Procrastinação é regulação emocional. Toda vez que uma pessoa adia algo importante, ela não está escolhendo não fazer. Ela está escolhendo não sentir o desconforto emocional de fazer. O medo de falhar, o medo de decepcionar, o medo de começar e descobrir que não é suficiente. Evitar esse desconforto, mesmo que por alguns momentos, é o que o cérebro identifica como proteção. E o cérebro é muito bom nisso. Ele está projetado para buscar alívio imediato. Adiar oferece alívio imediato. A pressão diminui, a ansiedade cede um pouco, a tarefa desaparece temporariamente do campo de visão. Para o cérebro, isso funciona como uma vitória. O problema é que esse alívio é ilusório e de curto prazo, porque a tarefa não foi embora, o sonho não foi embora. Eles foram apenas empurrados para baixo, onde ficam fazendo um ruído que não para completamente. Um ruído silencioso, de baixa frequência, que a pessoa não consegue nomear, mas sente o tempo todo. Existe um fenômeno que a psicóloga soviética Bluma Zeigarnik documentou na década de 1920 e que ficou conhecido como efeito Zeigarnik. Ela observou que garçons lembravam de pedidos incompletos muito melhor do que de pedidos concluídos. A razão: o cérebro mantém tarefas inacabadas em um loop mental ativo, uma espécie de notificação aberta que não fecha até que a tarefa seja concluída ou conscientemente abandonada. Agora, pensa no acúmulo disso ao longo de anos. Todos os projetos começados e não terminados, todos os planos feitos e não executados, todos os sonhos colocados na prateleira com um quando der. Cada um desses ocupa um espaço na memória de trabalho mental. Cada um cria um ruído que nunca silencia, e esse ruído, esse peso invisível de tudo que está pendente, é uma das fontes mais consistentes de esgotamento que ninguém fala abertamente. A pessoa acorda cansada sem saber por quê. Vai dormir com aquela sensação de que deveria ter feito mais, mesmo sem conseguir nomear exatamente o quê. Sente uma espécie de pressão difusa, como se estivesse sempre atrasada, sempre devendo algo, sempre insuficiente. E parte substancial dessa sensação
Vem exatamente das coisas não tentadas, não iniciadas, não concluídas que ocupam o espaço mental de forma silenciosa e constante ao longo dos anos. Mas existe uma camada que se torna especialmente pesada na fase dos 40 e 50 anos. Porque quando a pessoa tem 20 anos e adia algo, a voz interna diz: ainda tenho tempo. Quando tem 40 ou 50 e adia, uma voz diferente aparece: eu deveria ter feito isso há 20 anos, agora é tarde. E essa segunda voz é muito mais cruel, porque ela não apenas bloqueia o futuro, ela transforma o passado numa acusação. Não apenas você ainda não fez, você perdeu tempo. E esse sentimento de tempo perdido gera uma culpa que, por sua vez, cria mais paralisia, porque é muito difícil se mover quando a pessoa está convencida de que já está irremediavelmente atrasada. Nessa fase, a procrastinação muda de natureza. Ela para de ser apenas evitação de desconforto e se torna algo mais pesado, uma espécie de sentença acumulada. E aqui aparece um padrão que é muito comum nessa fase da vida e muito raramente nomeado. É o padrão de cuidar de todo mundo antes de si mesma. Por décadas, a vida foi organizada em torno das necessidades dos outros. Os filhos, o trabalho, a família, os pais que envelheceram. E dentro dessa estrutura, os sonhos pessoais foram sempre colocados por último. Não porque não importassem, mas porque havia coisas mais urgentes, sempre mais urgentes. O que acontece é que, com o tempo, esse padrão se torna identidade. A pessoa para de se enxergar como alguém que tem sonhos e começa a se enxergar como alguém cuja função é resolver coisas para os outros. E quando, em algum momento, as urgências diminuem um pouco, os filhos crescem, o trabalho estabiliza, algumas responsabilidades cedem, aparece um vazio estranho, porque a pessoa esqueceu como querer algo para si. Não apenas como perseguir um sonho, esqueceu de fato como querer. Como identificar o que pulsa por dentro. Como reconhecer o próprio desejo antes que ele seja filtrado pela pergunta: mas isso é responsável? Existe também um mecanismo que os psicólogos chamam de auto-handicapping. É quando uma pessoa coloca de forma inconsciente obstáculos entre ela e uma tentativa. Assim, se falhar, terá uma justificativa externa. Não tive tempo. Não era o momento certo. Estava acontecendo muita coisa. Esse mecanismo é inteligente de uma certa forma. Ele protege a autoimagem. Se nunca tentar de verdade, nunca falhar de verdade. O problema é que também significa nunca viver de verdade. E a vida que fica é a vida de quem poderia ter tentado e não tentou. E isso, com o tempo, pesa mais do que qualquer fracasso concreto jamais pesaria. A pesquisa sobre arrependimento, e há muita pesquisa sobre isso, mostra consistentemente uma coisa: os maiores arrependimentos que as pessoas carregam ao final da vida não são sobre o que fizeram e não funcionou, são sobre o que não tentaram, o negócio que não abriram, a viagem que não fizeram, o relacionamento que não investiram, o projeto que ficou na gaveta, não as falhas, as ausências. Bronnie Ware, enfermeira australiana que passou anos cuidando de pessoas em fase terminal e documentou seus principais arrependimentos, identificou um padrão que aparecia repetidamente. As pessoas lamentavam não ter tido coragem de viver uma vida fiel a si mesmas, em vez da vida que os outros esperavam delas. E tem algo nessa pesquisa que é importante entender em profundidade. Falhar em algo que se tentou é doloroso, mas tem um fim. A pessoa tenta, não funciona, processa, aprende, segue, mas não tentar não tem fim. Fica como uma pergunta aberta. E se? E perguntas abertas, como o efeito Zeigarnik nos mostrou, nunca fecham de verdade. Ocupam espaço mental, criam ruído, aparecem às 3 da manhã quando tudo está quieto, aparecem no aniversário, aparecem no silêncio de um domingo à tarde. Então, do ponto de vista do peso que a pessoa vai carregar, tentar e falhar é quase sempre mais leve do que não tentar e ficar com a dúvida indefinidamente. O que fazer com tudo isso? A primeira coisa é parar de confundir compreensão com desculpa. Entender por que a procrastinação acontece, a regulação emocional, o medo, os padrões acumulados,
Não é uma justificativa para continuar adiando. É uma ferramenta para interromper o ciclo com mais inteligência e menos auto-julgamento. Porque culpa, como motor de mudança, não funciona. Culpa paralisa. Ela gera o oposto do que promete. Ao invés de movimento, cria imobilidade. E ao invés de responsabilidade, cria vergonha. Compreensão libera. E é a compreensão que abre caminho para a ação real. A segunda coisa é reconhecer que a procrastinação, nessa fase de vida, quase sempre tem relação com identidade. A pergunta por trás do adiamento não é realmente quando vou fazer isso. É: quem sou eu se não sou a pessoa que resolve tudo para todo mundo? O que significa querer algo só para mim? Quem sou eu além dos papéis que cumpro? Essas não são perguntas fúteis, são perguntas essenciais. E elas merecem tempo, atenção e às vezes a ajuda de alguém que saiba como facilitar essa exploração com cuidado. Esse trabalho interno não precisa ser feito sozinho. Um bom psicólogo, um mentor, um grupo de desenvolvimento não são luxos para pessoas em crise. São ferramentas para pessoas que decidiram viver com mais intenção. Pedir ajuda não é fraqueza. Necootse é a coisa mais inteligente que uma pessoa pode fazer quando reconhece que algo precisa mudar e que o padrão atual não vai se desfazer sozinho. Porque padrões construídos ao longo de décadas raramente se dissolvem apenas com força de vontade. Eles precisam de consciência, de ferramentas, de suporte. Existe também algo prático que faz diferença nessa fase: mudar a relação com a ação. O cérebro, como vimos, busca alívio imediato. A procrastinação oferece isso. Mas e se a ação também oferecesse alívio imediato? Não o alívio de evitar, mas o alívio de se mover. Há um neurotransmissor específico envolvido nisso: a dopamina. Ela não é liberada apenas quando se alcança algo. Ela é liberada quando se faz progresso em direção a algo, mesmo um passo mínimo, mesmo 10 minutos de algo que importa. Essa é a razão pela qual iniciar uma tarefa, por menor que seja o começo, muda o estado interno quase imediatamente. Isso significa que o antídoto para a procrastinação não é disciplina extrema, não é força de vontade, não é mudar tudo de uma vez num grande gesto de decisão. O antídoto é começar tão pequeno que o cérebro não consiga justificar não fazer. Uma página, um e-mail, 5 minutos, uma decisão. Não porque uma página muda tudo, mas porque uma página é evidência para o cérebro de que a pessoa é capaz de se mover, e essa evidência se acumula. O acúmulo de evidências pequenas, com o tempo, se torna uma identidade diferente, a identidade de alguém que começa, de alguém que se move na direção do que importa. Há também algo sobre o cotidiano que precisa ser nomeado. Durante anos, a semana segue o mesmo ritmo. O despertador, o banho rápido, o café enquanto olha o celular, os compromissos, o trabalho, o cansaço, o sono. E nessa roda que gira, os meses viram anos, os anos viram décadas. E aquele sonho foi ficando debaixo de cada urgência, de cada compromisso, de cada coisa que aparecia como mais importante no momento. Reconhecer esse mecanismo não é para gerar culpa, é para entender que o problema nunca foi falta de caráter. Foi falta de estrutura intencional para proteger o que importava. E estrutura é algo que se cria, é possível criar. A pergunta honesta que essa fase da vida pede não é: por que não fiz isso antes? Essa conversa traz apenas culpa e paralisia. A pergunta que abre algo é: o que vou fazer a partir de hoje? Não no ano que vem. Não quando o momento for perfeito. Hoje, com o que há disponível, com o tempo que existe agora, com a coragem que está aqui agora, porque o momento certo não existe como algo que aparece pronto do lado de fora. Ele se cria de dentro para fora. A pessoa começa imperfeita, com os recursos que tem agora, e vai ajustando no caminho. O que deixa de ser imperfeito é o fato de ter começado. E começar, por menor que seja o gesto, por mais silencioso que seja, por mais só para si mesma que seja, já é uma vida diferente da que fica na gaveta. Já é uma prova dada a si mesma de que ainda é possível, de que o sonho não venceu o peso do cotidiano, de que a pessoa não é apenas o acúmulo do que não fez,
Ela é também o que decide fazer agora. E essa decisão, tomada hoje, com o café ainda quente ou já frio, no meio de uma tarde comum, é o começo de uma trajetória diferente, de uma identidade diferente, de uma vida que a pessoa vai poder um dia olhar para trás e reconhecer como sua. Tem uma conversa que muita gente na fase dos 40 e 50 anos precisa ter, mas evita. É a conversa honesta consigo mesma. Você está vivendo a vida que quer viver? Ou está vivendo a vida que aprenderam que você deveria viver? Tem gente que passou décadas numa carreira que nunca amou porque alguém importante queria assim. Tem gente que ficou num lugar que esgotou tudo porque tinha medo de mudar. Tem gente que abriu mão de sonhos próprios para sustentar o sonho de outras pessoas. E chegou numa fase em que olha para trás e não se reconhece mais. Essa dor é real. Esse luto é legítimo. Mas ao mesmo tempo, essa consciência, por mais dolorosa que seja, é o começo de uma virada. Porque a pessoa só pode mudar o que admite. Só pode ressignificar o que para olhar de frente. Existe também algo sobre o tempo que merece ser dito com clareza. O tempo não sobra. Ele é tomado. Se a pessoa esperar uma janela de tempo livre aparecer na agenda para trabalhar no que importa, essa janela nunca vai aparecer. O dia vai preencher esse espaço com alguma urgência nova, com alguma demanda de alguém, com alguma coisa que parecerá mais importante naquele momento. A única forma de ter tempo para o que importa é reservar esse tempo de forma deliberada, como se fosse um compromisso médico. 1 hora na terça de manhã, 30 minutos antes de dormir, o que for, mas com hora marcada e com o mesmo respeito que se tem pelos compromissos dos outros. É fundamental também falar sobre o papel do ambiente na mudança. Ambientes importam de forma absurda. Quando a pessoa se cerca de outras pessoas que também estão crescendo, estudando, tentando, sonhando, ela naturalmente começa a agir igual. Não por pressão, por contágio. O comportamento humano é altamente social, e as pessoas ao redor funcionam como espelhos e como modelos. Quando a pessoa se cerca de pessoas que estão paradas, reclamando, se conformando, ela tende a fazer o mesmo, não porque é fraca, mas porque é humana. Isso não é julgamento, é neurociência. A escolha de quem a pessoa passa o tempo é uma das decisões mais estratégicas que ela pode tomar nessa fase. Há também algo sobre celebrar o progresso que é frequentemente subestimado. A maioria das pessoas abandona o caminho porque não vê resultado rápido. Mas o processo tem que ser celebrado também. Completou 1 semana estudando algo que importa. Isso merece reconhecimento interno. Fez uma ligação que estava sendo adiada há meses. Isso é uma vitória real. Escreveu uma página, isso conta. Abriu o caderno, isso conta. O progresso, mesmo que pequeno, alimenta a motivação para continuar. E a ausência de celebração do progresso é uma das razões mais comuns pelas quais as pessoas desistem antes de chegarem onde quereriam chegar. E tem algo sobre a narrativa que a pessoa conta sobre si mesma que é importante nomear. A identidade que carregamos não é apenas quem somos, é quem acreditamos que somos. E essa crença se autorrealiza com uma eficiência assustadora. Se a pessoa já acredita que é do tipo que começa e não termina, vai começar e não terminar. Se acredita que sempre procrastina, vai procrastinar. Se acredita que já passou da fase de mudar, vai agir como se tivesse passado. Mas identidade não é destino. Identidade é narrativa. E narrativas podem ser reescritas, não de uma vez, não com um discurso motivacional, mas com evidências acumuladas de comportamento diferente, com ações repetidas que contam uma história diferente para o próprio cérebro. O maior equívoco sobre mudança que as pessoas carregam nessa fase é acreditar que precisam de motivação para agir. Mas a motivação raramente aparece antes da ação. Ela aparece durante e depois. A pessoa que espera se sentir motivada para começar vai esperar indefinidamente. A pessoa que começa mesmo sem motivação descobre quase sempre que a motivação vai chegando no processo, porque a ação cria momentum, e o momentum cria energia, e a energia cria vontade de continuar. O começo é o passo mais difícil, exatamente porque ele acontece sem nenhuma recompensa imediata.
mas é o único passo que abre todos os outros. Tem uma coisa que a procrastinação protege que é importante reconhecer com honestidade: o sonho enquanto possibilidade. Enquanto o sonho não é tentado, ele permanece perfeito. Continua sendo a versão mais linda de si mesmo. Começar significa arriscar que o sonho na prática seja diferente do que era na imaginação. Menor, mais difícil, mais sujo, mais lento. E esse risco é real. Mas a alternativa, manter o sonho seguro na gaveta para sempre, não é preservar o sonho. É trocá-lo por uma fantasia que vai perdendo cor com o tempo. O sonho que nunca é tentado não fica intacto, ele vai murchando. E o que fica no lugar é apenas a memória de uma possibilidade que foi perdendo forma. Há algo sobre o corpo nessa fase que merece atenção. O sistema nervoso de uma pessoa que passou décadas em modo de produção e resposta constante desenvolve uma espécie de intolerância ao silêncio. Quando finalmente aparece um espaço sem urgência, sem demanda imediata, sem alguém precisando de algo, o cérebro não sabe o que fazer com aquilo. Gera ansiedade onde deveria gerar descanso, gera inquietação onde deveria gerar clareza. E a pessoa acaba preenchendo esse espaço com mais urgências criadas, mais tarefas, mais ocupação, porque parar dói mais do que continuar. Reconhecer esse mecanismo é o começo de aprender a habitar o próprio tempo de uma forma diferente, a aprender que silêncio não é vazio, é o espaço onde os sonhos conseguem, finalmente, ser ouvidos. Existe um dado que aparece consistentemente nas pesquisas sobre bem-estar ao longo da vida. As pessoas que relatam maior satisfação nos anos seguintes não são necessariamente as que alcançaram mais objetivos externos. São as que têm uma sensação de agência sobre suas próprias vidas. Agência significa a percepção de que as suas escolhas têm peso, que o que decide hoje afeta o que vai experimentar amanhã, que a vida não está apenas acontecendo para a pessoa, mas sendo, em alguma medida, dirigida por ela. E o que erode a agência é exatamente a procrastinação crônica. Porque cada vez que a pessoa decide não decidir, cada vez que deixa para depois, essa percepção de autoria sobre a própria vida diminui um pouco. E a boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Cada pequena decisão tomada com consciência reconstrói essa sensação. A última coisa que quero deixar aqui é isso. A procrastinação que a pessoa carregou até agora teve um papel. Ela protegeu do medo enquanto não havia recursos internos suficientes para enfrentá-lo. Ela criou distância de coisas que pareciam grandes demais. Ela funcionou como um mecanismo de sobrevivência em fases em que sobreviver era o suficiente. Não é necessário ter vergonha dela. Mas chegou um momento em que esse mecanismo deixou de proteger e passou a limitar. E reconhecer essa passagem com gentileza e com clareza é o que permite fazer uma escolha diferente. Não por pressão, não por culpa, por compreensão de que agora há recursos que antes não havia, e por reconhecimento de que o próximo capítulo pode ser diferente do que foram os anteriores. Tem uma pergunta que é simples de fazer, mas que poucas pessoas param para responder com honestidade. Se eu continuar fazendo exatamente o que estou fazendo agora, como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? Não a vida ideal, não o pior cenário, a vida provável se nada mudar. Se a resposta a essa pergunta não for algo que a pessoa quer, então algo precisa mudar agora, não na próxima semana, não quando a situação melhorar. Agora, com o que há disponível, com o tempo que existe, com a coragem que está presente neste momento. Porque o futuro não é algo que chega pronto, é algo que está sendo construído pelas escolhas de hoje. E hoje é sempre o único momento em que é possível escolher diferente. Existe uma distinção importante entre adiar e desistir. Adiar significa que o sonho ainda está vivo por dentro, só não está sendo alimentado. Desistir seria uma escolha consciente, baseada numa reavaliação real do que importa. Mas a maioria das pessoas que procrastina não desistiu. Apenas deixou o sonho esperando, numa gaveta que nunca foi aberta de vez. E a diferença entre as duas situações importa porque abre caminhos diferentes. Quem desistiu de verdade precisa de um processo de luto e de descoberta do que vem depois. Quem ainda carrega o sonho dentro precisa de algo diferente,
precisa de estrutura, de coragem de começar pequeno e de compreensão de que o adiamento não foi fraqueza, mas foi proteção de algo que ainda tem valor. E valor protegido, quando finalmente acessado, tem uma força que surpreende. Se esse conteúdo tocou algo em você, se nomeou algo que estava esperando há tempo para ser dito em voz alta, considere se inscrever no canal. Toda semana tem um assunto aqui, sempre baseado em pesquisa real e pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Tem muito mais vindo por aí. E eu leio cada comentário. Me conta, qual é o sonho que você adiou por mais tempo e que ainda pulsa dentro de você, esperando uma decisão? Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões relacionais que se repetem, o que os mantém e como construir uma base interna que te permite navegar as relações de um lugar mais claro e mais inteiro. O link está na descrição desse vídeo.